Obrigado, senhora presidente, vereadora Soninha. Agradeço ao vereador Eliseu Gabriel a gentil cessão do tempo dele aqui, dos 15 minutos. Cumprimento o vereador Cláudio Fonseca, que sempre que sobe à tribuna traz muita contribuição, muita consciência do que fala, sempre uma luz para a gente. Parabéns, vereador, embora tenha comido um pouco do tempo, mas valeu a pena, valeu a pena. Senhoras e senhores vereadores, aqueles que estão aqui nessa sessão, que nos acompanham pela TV Câmara, esse ano é um ano especial para o Brasil. Eu sou vereador de São Paulo, mas São Paulo é a maior cidade do Brasil. O peso de São Paulo na economia, na política brasileira é muito grande. Então, tudo que diz respeito ao interesse nacional, diz respeito a São Paulo, diz respeito à Câmara Municipal de São Paulo. Por isso, eu vou tocar nesses assuntos que trago aqui para a reflexão dos senhores. É um ano de eleição geral, presidente, senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais. Já em períodos normais, um ano de eleições gerais é sempre um ano muito agitado, muito complexo, onde as pessoas, os brasileiros se movem através de procurar eleger os seus candidatos. Esse ano de 2018, senhoras e senhores vereadores, é muito mais especial, é muito mais complexo, porque estas eleições de 2018 estarão se dando num momento em que o Brasil vive um sofrimento profundo. Nós estamos no Brasil vivendo a soma de todas as crises, econômica, social, moral, ética, a soma de todas as crises, que é a maior de todas as crises, a crise civilizatória. Nós estamos vivendo nesse país hoje a crise civilizatória, onde as pessoas não confiam nos seus governos, e os governos estão distantes e estão traindo a confiança daqueles que são componentes do povo brasileiro. Vejam o que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos. Uma presidente da República impedida, cassada do seu mandato, cassada. Um ex-presidente da República condenado em primeira e segunda instância a 12 anos de cadeia. 12 anos de cadeia até a segunda instância, prestes a ser mandado para a cadeia, para a prisão. Olha só a situação que nós estamos vivendo. Ministros de Estado presos, presidentes de partido presos, de vários partidos. Alguns partidos têm muito mais do que outros, mas presidentes de partido que até ontem estavam aí na televisão lançando as suas ideias para o Brasil, preso pela polícia brasileira. Senador da República preso. Deputados federais presos. Presidente da Câmara preso. A Câmara é um dos 3 poderes máximos da República. Presidente da Câmara preso. E o que tem de processo rolando, governadores presos. O Rio foi um festival, é quase uma penitenciária a céu aberto, o Rio, o nosso querido Rio de Janeiro. E outros estados também tiveram governadores, presidentes de assembleia presos. Meus amigos, senhoras e senhores, destampou-se a tampa do inferno para o povo brasileiro. A podridão que estava sendo curtida na sombra dos palácios, foi como se tirasse a tampa, o teto dos palácios, e essa podridão fosse mostrada em rede nacional para o Brasil e para o mundo. O poder no Brasil apodreceu pelas mãos dos dirigentes que governaram esse país nos últimos tempos. Os dirigentes máximos na presidência da República e os seus asseclas, que montaram uma verdadeira quadrilha para assaltar o bolso, para assaltar as mentes, para assaltar a vida, para assaltar o povo brasileiro. Essa é a conjuntura, vereador Conte Lopes, que as eleições de 2018 vão se dar. E nós não sabemos ainda, senhoras e senhores, 20% da missa, quer dizer, não vou falar missa, do
do culto satânico que foi feito no Brasil. Isso é um culto satânico. Se existe Satanás, ele desceu no Brasil nos últimos 15 anos. E incorporou no corpo dos dirigentes desse país. Dirigentes do Executivo, dirigentes do Legislativo, dirigentes partidários e também dirigentes do Poder Judiciário. Sim, por que não? Esse culto satânico da corrupção, do desmando, da incompetência, do fisiologismo que se abateu sobre o Brasil e que, graças a Deus e graças à ação de bons brasileiros, destampou-se o poço do inferno, nós estamos sentindo o cheiro que vem desse poço. E o povo aparvalhado, o povo que confiou, que voltou em líderes, que deram a ele uma esperança enorme de mudança de vida, de progresso, de convivência, de solidariedade. Quando o povo foi ver, era ele que estava comandando a maracutaia toda. A confiança de um povo quebrada, para você reconstituir, demora. As pessoas, para ter fé de novo nos institutos políticos, demora, mesmo porque, nesse período todo, o Brasil não formou grandes líderes políticos que possam arrebatar a população na sua desesperança, na sua agonia, na sua revolta, na sua indignação, de votar numa pessoa e essa pessoa ir para lá, para dentro do poder, roubar. A palavra certa é essa, roubar. Como roubaram. Ainda se diz, cadê as provas? Cadê as provas? Rapaz, são bilhões e bilhões de reais que foram roubados das estatais como a Petrobras, dos fundos de pensão, de tudo que é lado. Qualquer negócio estatal que se fizesse no Brasil, tinha a mão de um ladrão tomando dinheiro de que deveria ir para a educação, para a saúde, para tudo que é coisa social, para a segurança pública. Por isso e por outras, por má gestão, por incompetência, por fisiologismo, por loteamento, continua o loteamento. Ou a presidência da República hoje, o governo federal, não é uma verdadeira campo de prisioneiro ao ar livre. Cada ministro que é nomeado tem uma ficha corrida, uma capivara do tamanho de uma encrenca. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Pega com honrosas exceções, porque todo lugar tem exceção e também os mandatários têm exceções. Nós não vamos dizer que é todo mundo, mas é um número muito grande. Nessa circunstância, nessa conjuntura política, nessa conjuntura judicial, nessa conjuntura policial, que a desesperança se instalou no nosso povo, é que nós vamos ter a eleição. Nós vamos ter a eleição. E aí? Como é que nós vamos fazer? A velha política vai imperar novamente, os acordos de bastidores, a divisão dos cargos do Ministério. Pega o Ministério da Saúde, vê quem está lá. Olha, a saúde pública brasileira, colocaram lá um inepto como ministro da Saúde do Brasil. Eu rezo a Nossa Senhora da Aparecida, não vejo o dia dele sair de lá, para entrar um outro. Deus queira que não entre um inepto pior. Eu posso falar aqui de vários ministérios. Eu não vou detalhar, estou falando da área que eu entendo melhor. Então, como que nós vamos fazer essa eleição? É isso que eu quero chamar a atenção dos meus colegas vereadores e de quem está nos assistindo lá, que tem a maior arma do mundo. É maior do que o míssil atômico do Kim ou do Trump. É o título eleitoral. Esse título eleitoral, minha gente, que às vezes é trocado por uma migalha, para depois ficar 4 anos vendo aquele que você votou, roubando onde você o pôs. Esse título eleitoral é a arma. Eu vou dizer a vocês, eu sinceramente deveria, dentro da minha postura ética, da minha conduta na política, deveria pegar a minha mala e ir embora para casa, cuidar de plantar árvore, que eu gosto de fazer. Cuidar da natureza, que eu gosto de cuidar. Agora, eu também não quero ser chamado de covarde.
diante desse desmantelo, dessa desgraça que foi transformado o Brasil. Eu tive agora na Armênia, o povo armênio que eu conversei, as lideranças, choram pela situação do Brasil, às vezes mais do que muitos brasileiros. Puxa, mas o Brasil não podia acontecer isso, e papapá, e muita gente falando, que conversou comigo. É um vexame, é um opróbrio internacional o que o nosso país se transformou. E os responsáveis têm nomes. Eu não vou puxar o nome aqui, porque eu precisaria de mais meia hora de fala para dar o nome de todos os canalhas que fizeram essa sujeira com o Brasil. É muita gente. E eu não quero fazer injustiça, deixar nenhum canalha escondido sem falar. Então, vocês sabem mais ou menos de quem eu estou falando. É um grande conluio suprapartidário, que fez o Brasil, graças a Deus, tirar uma presidente e condenar um presidente a 12 anos de cadeia. É uma coisa também positiva. E outros terão que ser condenados. O Supremo tem lá mais de 100 processos contra mandatários com fórum especial, que não julga, ontem, antes de ontem, prescreveu o processo do Romero Jucá. Quem é o Romero Jucá? Qualquer lugar que você for falar de safadeza na política, aparece a carinha do Romero Jucá. Foi prescrito o processo dele. Infelizmente, a realidade é essa. Mas as eleições estão vindo. Eu acho que nós devíamos procurar, não no extremo da esquerda, nem no extremo da direita, tá certo? Nem o fisiologismo mentiroso e corrupto da esquerda, que se apodreceu, nem o troglotidismo do Bolsonaro do outro lado, ou de gente desse tipo. Nós temos que procurar um caminho que seja um caminho que aperfeiçoe a nossa democracia. Um caminho que seja o caminho que, além de aperfeiçoar a nossa democracia, eleja um candidato, um programa político, seja federal, seja estadual, comprometido com o desenvolvimento sustentável. Não basta desenvolvimento. Desenvolver o país destruindo o meio ambiente, acabando com as suas reservas ambientais, também é crime. Então, o desenvolvimento tem que ser sustentável. Um projeto que tenha ética na sua postura, ética. Um projeto que se preocupe em reviver a boa saúde pública, a educação, a segurança pública, que são problemas que o Brasil enfrenta hoje, que às vezes a gente acha que são problemas que não têm mais solução. A segurança pública, senhoras e senhores, o crime organizado se expandiu pelo Brasil, tomou conta de tudo, está elegendo candidato para tudo que é lado, tem alguém do crime organizado eleito nos parlamentos. Compra juiz, compra o executivo, compra gente da polícia e vai se enfiando e vai colocando a sua lei do vale tudo. Vejam o Rio de Janeiro, vejam o Ceará, vejam Alagoas e mesmo São Paulo, que também tem esse tipo de prática. Então, o momento é um momento extremamente grave, difícil, diria para vocês, até de certa forma, desanimador para uma pessoa como eu e como outros que estão aqui, que há 30, 40, até mais de 40 anos, se dedicam a construir uma política pública decente. De repente, a gente vê a gangrena que tomou conta do Brasil. Gangrena seca é aquela que não dói. Gangrena seca é aquela que, quando você vê, ela já subiu acima do quadril, e já não tem mais jeito, porque amputar a perna não vai resolver, não vai salvar o doente. Gangrena seca foi o que houve com a política brasileira. Gangrenou. Agora a eleição vem aí, nós temos que trabalhar em torno de nomes que consigam levar para o povo brasileiro uma mensagem diferente. Não uma mensagem populista, uma mensagem de desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, uma mensagem onde a ética na política, os meios de relacionamento sejam diferentes, os financiamentos de campanha não podem ser feitos para acobertar crimes da economia nacional, como vieram sendo feitos até agora. Isso que aconteceu no Brasil, nós não podemos deixar acontecer mais. Depende de nós. Depende de cada vereador dessa Câmara se posicionar. Está na hora da gente deixar um pouquinho de lado os nossos interesses próprios e olhar o interesse dessa nação.
desse povo que está órfão, sem pai, sem mãe, no campo político, no campo administrativo. Era, senhoras e senhores, a preocupação que eu gostaria de trazer aqui. A preocupação que eu gostaria de trazer. E a indignação profunda com o que fizeram com a política brasileira, e ainda tem gente fazendo. Vez por outra, se pega ainda um incauto, depois de tudo isso, roubando dinheiro público ainda na máquina governamental. Muito obrigado, senhora presidente, pela oportunidade da palavra.